Oi gente, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje maquiagem artística novamente, minha segunda make de Halloween. E hoje eu fiz uma maquiagem de palhaça, bem colorida, bem linda. Não quis deixar ela tão assustadora assim, né? Quis deixar uma proposta diferente, mais colorida, como já fiz a de vampira, que ficou bem assustadora. Resolvi fazer essa um pouco diferente. Então espero muito que vocês gostem. Não esquece de curtir o vídeo pra mim, se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Bora pro tutorial! Oi, gente! Essa aqui é a Jamie Nick. Ela que foi a minha modelo na maquiagem da Candy Girl, que viralizou e que todo mundo ficou comentando que ela é linda e que o olho dela é muito perfeito, então pode falar que é seu mesmo. É meu mesmo, não é lente. Olha só, gente, que sortuda! É um presente de Deus, olha só isso! Essa beleza, é muito linda. E ela é só minha modelo, minha amiga, tá? Ela não é minha filha, perguntando, mas acho que era porque eu nunca tinha me visto, né? E é isso, gente, ela é minha modelo linda, maravilhosa. Após fazer a limpeza da pele, eu venho para hidratação, uso o hidratante nutritivo da Nivea. Quero dizer para vocês que todos os produtos usados estão na descrição do vídeo, então podem conferir. Depois, em seguida, hidratei mais a região dos olhos e dos lábios com o óleo da Ana Paula Marçal para deixar essa pele bem hidratada, porque vou usar muito produto, muita maquiagem, né? Primer em seguida, uso da Thaís Guerini, aplico nos pontos mais centrais do rosto, gosto bastante desse primer. E depois já venho pra base, eu utilizo a 5 da Suelen e clareio ela e diluo com a nova base da Bruna Tavares, a BT Skin, na cor L10. Eu aplico com a BT Blender, a nova esponjinha da Bruna Tavares, faço uma cobertura de média a alta, desço pro pescoço e depois, logo em seguida, com o resto de base que sobrou, eu diluo bastante, aplico iluminador em gotas da Bruna Tavares e aplico no colo. É uma ótima dica para produzir as modelos. Tira qualquer manchinha que tem no colo, deixa a cobertura mais uniforme. Nessa hora, eu não quero cobertura, na verdade, eu quero só igualar o tom e deixar esse colo bem iluminado. Logo em seguida, eu venho só com o iluminador e aplico ali nos pontos mais centrais do colo, só para evidenciar mais, e deixo esse colo bem brilhoso, bem iluminado, que fica lindo com qualquer maquiagem, principalmente maquiagem artística. Uso o corretivo cremoso da Bitarra para fazer os pontos de iluminação na pele e uso a esponjinha BT Blender também. Iluminador agora da Mari Maria, o iluminador solto, ele tende a brilhar mais, então eu caprichei no brilho, apliquei nos pontos centrais do rosto e ali nas têmporas também. Gosto muito desse iluminador, ele destaca bastante. Passei até um pouquinho dele no colo, ali nos ombros, na clavícula, para deixar esse colo bem brilhoso mesmo, né? Agora a selagem, eu uso o pó da Boca Rosa na cor 1 Mármore. Aplico também nos pontos mais centrais do rosto, na olheira, para selar toda essa base, todos os produtos líquidos que eu apliquei anteriormente. E uso o pó da Bruna Tavares compacto para espalhar melhor o pó solto, para deixar esse rosto bem seladinho. Se eu não me engano, essa é a cor 40. Aplico em todos os pontos para fazer uma selagem perfeita, para a pele ficar bem sequinha. E depois vou pro contorno. Eu uso essa paleta da Ruby Kisses, eu misturo os 3 tons, os últimos 3 tons ali, e faço um contorno assim bem poderoso, bem bonito, para harmonizar com a maquiagem. Aplico no meio da bochecha, na testa, nariz, mandíbula. No nariz eu até troco o pincel, como vocês podem ver aí, pra fazer um contorno mais certeiro, não ficar grosso demais. Então tudo isso é acabamento, né, gente? O blush agora eu aplico bastante, porque, né, palhaço, então tem que ter muito blush. Eu apliquei o Baby da Suelen, que é um rosinha lindo, caprichei mesmo, porque eu nem amo. E depois a pele já está finalizada, vou para sobrancelhas. Eu uso a pastinha da Mari Maria na cor blonde e faço todo o preenchimento
preenchimento. Eu presto muito cuidado nessa parte da maquiagem, porque é uma parte que exige um bom acabamento, então tomo muito cuidado para deixar essa sobrancelha bem perfeitinha. Deixo o início mais natural e vou deixando ela um pouco mais intensa no meio e na cauda. Uso o mesmo corretivo da Bitarra que eu usei na pele para fazer o corte da sobrancelha, deixar ela mais definida, com mais acabamento, e para fixar as sombras que eu vou usar nos olhos. Então eu utilizo como fixador também, que eu gosto muito. Começo então com essa paletinha da Ruby Rose na cor Sky, que tem tons de azul, mas eu usei a cor verde em um olho. Então eu quero fazer dois olhos diferentes, né, com cores diferentes. Venho com esse outro tom de verde da paleta da Jaclyn Hill para intensificar o tom do verde, para formar o degradê mesmo. Eu quero fazer a técnica Cut Crease nessa maquiagem, então utilizei cores complementares nos olhos, vocês vão ver aí logo em seguida. E sumei bastante esse tom de verde mais escuro com o verde mais claro, para formar todo o degradê e ficar bem pigmentado mesmo. E agora eu vou fazer o corte do Cut Crease com o mesmo corretivo da Bitarra. Então, com um pincel bem fininho, eu faço todo aquele corte seguindo o côncavo. Na verdade, eu marco um pouquinho mais pra cima do côncavo, para que quando ela abra os olhos, a sombra apareça e não esconda. Então, por isso, eu levo esse corte bem pra cima. Depois, antes de aplicar a sombra por cima do corretivo, eu vou fazer a sombra do outro lado. Então, eu começo com esse tom de amarelo da paleta da Ana Paula Marçal, na cor salsa, e depois vou pro tom de laranja. Eu não aplico a sombra logo do outro lado, porque quando eu fizer o corte do cut nesse outro lado do olho, pode ser que eu tenha que voltar no outro lado para mexer, se ficar torto e tudo mais. Então por isso é bom você ir ajustando na hora mesmo. Então eu faço o degradê de cores aí com o amarelo e o laranja, depois eu faço o corte do cut nesse outro lado do olho, volto no olho anterior para consertar, para deixar os dois lados igual, tiro a marcação do corretivo, o excesso, né, com a esponjinha, e vim com essa sombra rosa da paleta da Ludurana na cor Tango. O rosa é a cor complementar do verde, então essas cores têm um alto contraste. E eu quis trazer isso pra maquiagem, pra chamar mais atenção. Então, com o pincel de aplicar sombra, eu aplico por toda a pálpebra móvel e depois eu troco de pincel, venho com o menorzinho pra aplicar só ali rente ao cut e não estragar todo o corte que a gente fez. Então, eu aplico um pincel menor pra ficar bem certinho, não borrar. Aplico com muito cuidado pra não estragar todo o corte que eu fiz. E do outro lado, eu utilizo a sombra azul da paleta da Ruby Rose, porque o azul é a cor complementar do laranja, então essas cores têm um alto contraste. Você pode fazer o contrário também, pode aplicar o azul na pálpebra fixa e o laranja na pálpebra móvel, talvez ficaria até melhor, porque o azul ele tá bem mais escuro que o laranja, né? Mas como é maquiagem artística, não tem muita regra, então eu então eu me jogo nas cores. Agora eu quero fazer esse tracinho branco ali no cut para trazer mais para chamar mais atenção, para ficar mais bonito mesmo. E aí eu utilizo o delineador da Vizela, o branco, e ficou muito perfeito, deu todo destaque pra maquiagem. Faço o esfumado inferior com as mesmas sombras que eu usei na pálpebra móvel, no caso o rosa e o azul. E olha só como que esse traço branco realçou a maquiagem, fez toda a diferença. Colei um brilhinho no cantinho interno, o PG Dazzling da Bitarra, que é um branquinho assim só pra destacar mais os olhos e ficar mais bonito. E depois já faço o meu delineado. Faço um delineado preto normal, só pra dar mais acabamento pro meus cílios postiços, mas não preciso fazer se não quiser. E depois eu já vou fazendo os traços nos olhos. Eu vou colocar a foto aqui da maquiagem que eu me inspirei
pra vocês verem. E eu faço esses traços assim, começo com um traço reto e depois eu faço uma curvinha como se fosse uma bota. Não tem muita regra, uns traços meio abstratos, mas eu gostei bastante do resultado, então tomo cuidado para fazer bem certinho, não borrar, então nessa hora a gente nem respira. E eu uso o pincel O181 da Dye Makeup, que é de delineado, ele é super fininho, então me ajudou bastante a deixar esses traços mais delicados, não ficar grosso demais. No lado do olho rosa, eu fiz 2 traços na pálpebra inferior, como vocês podem ver. E depois eu passei o delineado branco ali para dar um efeito mais realista, para fazer um tracinho mais realista. No outro olho azul, eu só fiz um tracinho preto, como se fosse a botinha ali ao contrário, não sei bem explicar, mas ficou com cara de palhaço. E depois eu fiz por cima da sobrancelha mais alguns riscos para parecer palhaço. Então no lado azul eu fiz 2 traços pretos e no lado rosa eu fiz só um. Eu fiz meio que ao contrário, como vocês podem perceber. E fiz o traço preto com bastante cuidado, com o meu pincel fino. E depois passei o delineado branco, ali dando aquele detalhe mais realista, né? Fiz uns pontinhos brancos por cima do traço preto que tá na sobrancelha. Apliquei máscara de cílios e já fui pro batom. Eu usei o Rosadilly da Quem Disse Berenice, que é um tom de rosa, levemente arroxeado, ele é muito bonito. Apliquei normalmente o meu batom, como eu aplico qualquer outro. Uso o pincel 137 da Dye Makeup. Tomo cuidado para deixar esse traço bem certinho, não ficar torto, deixar com um bom acabamento. E depois eu colo meus cílios postiços. Usei o modelo Bella da Pra Maquiar, que é um cílios gigante que eu gosto de usar em maquiagem artística para dar mais destaque. Depois, na boca, eu contornei o lábio com o BT Velvet preto para deixar um efeito mais de boca de palhaço. Usei o pincel O181 e usei o BT Velvet preto, tanto no contorno dos lábios quanto nos traços no rosto, no olho ali na sobrancelha. Eu usei o BT Velvet preto. E depois eu fiz esse puxado na boca para dar esse efeito de maquiagem de palhaço. E fui fazendo com bastante cuidado para não ficar borrado. Fiz o degradê ali do preto pro tom de batom. Então, tomei bastante cuidado para deixar com bom acabamento. O narizinho eu fiz uma bolinha rosa da cor do batom e depois também contornei com o BT Velvet preto e fiz o tracinho branco com o delineador da Visela, tanto na boca quanto no nariz. Achei que deu um destaque a mais, deu um efeito mais realista, gostei bastante do resultado. Depois eu usei esse delineador da Visela também na cor verde. E aí eu fiz uns pontinhos no rosto, como se fosse umas sardinhas fake, mais verde, né? Achei que ficou mais colorido, ficou mais divertido e deu um toque super especial. Esse foi o resultado da maquiagem. Comenta pra mim o que você achou e não esquece de curtir o vídeo, hein?